corda de nós. Vale salientar que a corda de nós ou borda dentada, como também é conhecida, em alguns ritos da maçonaria, aparece instalada no topo, cimo, das paredes dos templos, e também nos painéis das lojas dos graus de aprendiz e companheiro. Como a própria denominação indica, trata-se de uma corda que na sua extensão conta com alguns nós, também chamados de laços de amor, terminando essa corda em uma borla em cada extremidade. Apesar dessa descrição da corda, sabe-se que existem muitas opiniões divergentes sobre esse tema. Mas também há várias opiniões dispares quanto à interpretação de muitos elementos, símbolos e gravuras próprias da maçonaria, levadas a efeito por estudiosos e autores maçônicos da importância de Rabon, Vuilaume, Plantageneta e Wirth. Estes estudiosos discordam quanto à quantidade de nós que deveriam compor a corda, e assim pode-se indicar que Rabon não determina um número de nós. Vuilaume menciona 7 nós no quadro de aprendiz, mas silencia quanto a um número no de companheiro. Plantageneta apresenta 7 nós no quadro do aprendiz, e 9 no de companheiro, e Wirth atribui 3 nós aos 2 quadros dos graus. Porém, quanto à definição da borda dentada em si ocorre o inverso, pois neste aspecto as opiniões dos autores e estudiosos são sensivelmente convergentes. Sobre o tema, informa Rabon. Esses nós entrelaçados que, sem se interromper, formam a borda dentada dos templos, são a imagem da união fraterna que liga, por uma cadeia indissolúvel, todos os maçons do globo, sem distinções de seitas nem de condições. Seu entrelaçamento simboliza também o segredo que se vê rodear nossos mistérios. Sua extensão circular sem descontinuidade indica que o império da maçonaria, ou o reino da virtude, compreende o universo no símbolo de cada loja. E continua Rabon. A borla dentada lembra as bandas amarelas, verdes, azuis e brancas dos templos egípcios, e as bandas brancas, vermelhas e azuis das antigas igrejas de França, sobre as quais os senhores altos ou justiceiros aplicavam seus brasões, e que, nos monumentos sagrados ao culto solar, representavam o zodíaco. Enquanto Wirth expõe que um lambrequim dentador forma um friso, e tem uma corda terminada em borlas que se juntam perto das colunas JB. Esse enfeite foi chamado, impropriamente, de borda dentada. A corda contém entrelaços, chamados laços de amor, e representa assim a cadeia de união que une todos os maçons. Os nós podem ser em número de 12, para corresponder aos signos do zodíaco. E Plantageneta explícita. A borda dentada simboliza a fraternidade que une os maçons, motivo pelo qual é uma reprodução material e permanente da cadeia de união. Relevante é a opinião de Nagrodsky no artigo Um Instrumento Desconhecido. Os instrumentos utilizados pelo maçom simbólico correspondem exatamente ao equipamento normal de um companheiro maçom operativo. Por possuírem o mesmo nome, um operário qualquer o reconheceria nos tapetes dos graus do aprendiz e do companheiro. Somente não entenderia que o cordel, instrumento indispensável na profissão, recebeu na maçonaria simbólica o nome de borda dentada, com os laços de amor, representando a cadeia de união que une os maçons. Os primeiros maçons deram a esses nós o significado de laços de amor, que se consistem em um anel, fêmea, onde é introduzida a extremidade, macho, da corda, sendo por isso de fácil confecção. Esquematicamente, esse símbolo representa o lemoniscato, do grego lemonisco, que significa fita ou a curva algébrica do quarto grau, ou seja, uma curva em forma de um 8 deitado, que em matemática representa o infinito. O sentido dessa espécie de corrente é revertido após uma dupla inversão a seu sentido primitivo, e a figura central do laço mostra uma dupla cruz. O tipo de nó não foi escolhido ao acaso, porque tem sua simbologia. Em heráldica o laço de amor é definido como cordão entrelaçado, cujos extremos atravessam o centro e tornam a sair por baixo, à esquerda e direita. Como exemplo pode-se citar que as armas e sinetes dos cardeais, bispos, e abades da Igreja Católica, mostram abaixo do chapéu, um cordão formado por laços de amor terminado em borlas.
Imagina-se que os primeiros maçons especulativos, ao trocarem o cordão operativo por um ornamental, deram a esse cordão a forma de laços de amor, figurando esses nós nas armas e quadro, ou tapete, da loja, já que enfeixavam os símbolos essenciais da maçonaria, considerados como o armorial maçônico. Por não existir até a atualidade nenhum documento que mostre uma justificativa convincente para a denominação de laços de amor a esses nós, acata-se a hipótese de que são a representação de órgãos humanos, porque os mais diversos tipos de nós conhecidos apresentam características que levam à interpretação de feminino e masculino. Os estudos relativos à cadeia de união não contemplam a corda de nós, apesar de mencioná-la no seu desenvolvimento, porque a cadeia de união se constitui de um cerimonial, uma ação, em si própria, e por isso, deverá ser alvo de futura análise específica. Finalmente, por todo o exposto poder-se-ia depreender que o significado da corda de nós ou borda dentada encontra seu limite nas representações antigas, pois atribuem-se 3 nós ao grau de aprendiz, e 5 ao de companheiro, apesar de que em alguns ritos, no painel de aprendiz é apresentada com 7 laços de amor. Há quem defenda com muita convicção que o universo, em todas as suas facetas e manifestações, está inteiramente regulado pela matemática, e consequentemente, pelos números, presentes em absolutamente tudo. A numerologia é a ciência que estuda com profundidade os números, suas características, poderes, e influência sobre todas as coisas, principalmente sobre os homens, e por isso trata-se de uma ciência muito disseminada, com seguidores espalhados por toda a Terra. O número 3 tem alto valor místico, e esteve sempre presente em todas as antigas civilizações, até porque 3 foram os filhos de Noé. 3 foram os varões que apareceram a Abraão. 3 foram os dias de jejum dos judeus desterrados. 3 foram as negações de pedra a Jesus. 3 são as virtudes teológicas, etc. As tríades divinas sempre existiram em todas as religiões, e nelas o número 3 é considerado um número perfeito. Assim pode-se citar Osíris, Ísis e Horus, dos egípcios. Brahma, Vishnu e Shiva, dos índios. Yang e Yin e Tao, do taoísmo. Buda, Dharma e Sangha, do budismo, e Pai, Filho e Espírito Santo, do cristianismo. Dentre as superfícies, o triângulo é a forma que corresponde ao número 3, sendo essa figura geométrica considerada a mais perfeita, e composta por 3 linhas e 3 ângulos, formando um todo completo e indivisível, além de que todos os demais polígonos subdividirem-se em triângulos, sendo a base da construção de todas as superfícies. O 3 é também o número da luz na sua tríplice concepção: fogo, chama e calor. Do tempo que se divide em 3 períodos: presente, passado e futuro. Do movimento diurno do Sol nas 3 fases: nascer, zênite e ocaso. Da vida dividida em 3 etapas: nascimento, existência e morte, ou ainda, mocidade, maturidade e velhice. Da família que é constituída por 3 elementos: o pai, a mãe e os filhos. Do ser perfeito composto de 3 partes: espírito, alma, mente e corpo. No templo maçônico por toda parte encontra-se o número 3, a partir do ternário do qual o delta sagrado é o mais luminoso emblema. Nas lojas o ternário é também simbolizado pelos 3 grandes pilares: sabedoria, força e beleza, que representam as 3 grandes luzes, significando o sustentáculo de tudo, isto é, a sabedoria que cria, a força que suporta e a beleza que adorna. O quadrado de 3 é 9, e de 9 é 81, estando aí provavelmente a explicação lógica e racional para o número de nós da corda. A corda de 81 nós é um símbolo ligado à construção, e como tal tem o condão de transmitir aos iniciados lições morais, éticas e espirituais, que fazem parte da doutrina da ordem. Simbolicamente, a corda comporta 2 interpretações, uma emblemática e alegórica de fácil entendimento, e outra mística, hermética e esotérica, mais complexa. A corda em conjunto com o pavimento mosaico, as romãs e a cadeia de união, representa que todos os maçons espalhados pela terra devem formar uma única família.
Quanto ao seu conteúdo emblemático, a corda foi um grande instrumento nas antigas construções, como continua sendo, pois foi utilizada nas edificações das pirâmides para arrastar as pedras por planos inclinados, nas paliçadas e pelos pedreiros, como reforço dos cercados. Simboliza a força obtida pela união, sendo consolidada pelos ensinamentos morais e imprescindíveis à construção do grande edifício, ao que é necessário esforço e perseverança, suprível só com a união e a pura fraternidade. A corda é um dos ornamentos do templo maçônico, estando no alto das suas paredes junto ao teto, acima das colunas que ornamentam as mesmas paredes, nos ritos que as possuem, sendo que deve ser instalada de modo que seu nó central fique sempre acima do trono do VM, e distribuindo-se igualmente os demais nós nas duas laterais, sendo 40 nós equidistantes de cada lado, terminando caídas junto aos batentes da porta do templo em 2 borlas, representando cada uma temperança e coragem, e justiça e prudência. O nó central sobre o trono do VM representa o número 1, a unidade indivisível, representa o símbolo de Deus, princípio e fundamento do universo. Por isso o número 1 é considerado sagrado, e sua relação com os números 3 e 9 é constatada de várias maneiras, pois dividindo-se a unidade, 1, por 3, resulta uma sucessão de 3, isto é, uma dízima periódica O, 33, 33, 33, 33, 33, 33. Quando se divide a unidade, 1, por 7, obtém-se 0,1, 4, 2, 8, 5, 7, 14, 28, 57. Que se repete indefinidamente, porém nunca não aparecendo o número 3 e seus múltiplos imediatos, que são o 6 e o 9. Estas propriedades originaram um símbolo, resultante da divisão do círculo em 9 linhas, que são derivadas da unidade, 1, dividida por 7, e da unidade, 1, dividida por 3. 44. Ou seja, o círculo foi dividido em 9 partes vindas dos números 3, 6 e 9. Da divisão da unidade, 1, por 13 dos números 1, 2, 4, 5, 7 e 8. Da divisão da unidade por 7. A figura final cujo significado real é privilégio de poucos iniciados, tem movimento e é a pedra fundamental dos alquimistas. Já o número 40, número de nós da corda de cada lado do templo, representa provação, espera, preparação, ou castigo, é o número simbólico da penitência e expectativa, encontrado em inúmeras passagens bíblicas com essa conotação, sendo o número da realização de um ciclo, que não se repete com mudanças radicais, assim. A Quaresma, preparação para a ressurreição pascal, dura 40 dias. Os funerais entre os peules africanos duram 40 noites. Entre os bambaras africanos são oferecidos 40 bois, 40 cavalos e 40 cauris, nos processos de iniciação suprema. No direito feudal da antiga França, consta a quarentena do rei, período de 40 dias estabelecido por Luís IX, para a espera antes que uma pessoa ofendida pudesse exercer sua vingança pela injúria sofrida. É também de 40 dias o intervalo de tempo que os índios da América Equatorial esperavam para desenterrar um cadáver, limpar seus ossos e colocá-la em local definitivo. Após 40 dias é feita a purificação da yurta, tenda russa de forma cilíndrica usada na Ásia Central e Ártico. Modernamente, o uso da quarentena encontra raízes na crença milenar de que são necessários 40 dias para que o novo ciclo de vida aconteça. E o que se dizer então, do dito popular tão conhecido, segundo o qual a vida começa aos 40 anos? Pode ainda ser encontrada outra possível explicação para o número 81 dos nós da corda, que seria advinda do artigo 2º da Constituição e Regulamentos do Soberano Grande Conselho dos Príncipes do Real Segredo para os Orientes de Paris e Berlim, edição de 1762, que determinava para ser atingido o grau 25, à época o último do rito escocês, eram necessários 81 meses, isto é, quase 7 anos de atividades maçônicas para a escalada ao grau, respeitados os respectivos interstícios. Esotericamente, a corda de 81 nó simboliza a união fraternal e espiritual que deve existir entre todos os maçons do mundo, representando ainda a comunhão de ideias a respeito dos objetivos da maçonaria, que evidentemente, devem ser os mesmos em qualquer parte do planeta.
Segundo alguns autores especializados, a abertura da corda em torno da porta do templo com a formação de borlas, simboliza que a maçonaria está sempre predisposta, aberta, ao acolhimento de novos integrantes. Em verdade, essa abertura significa que a ordem é dinâmica e progressista, estando portanto, sempre aberta a novas ideias que possam contribuir para o progresso do homem e a evolução racional da humanidade. De vez que é vedada a participação na maçonaria dos que rejeitam pensamentos novos, em benefício de um conservadorismo retrógrado e rançoso, muitas vezes dogmático, e consequentemente, altamente deletério. A literatura francesa registra em artigo de Raoul Vergès em 1861, que após um acidente fatal ocorrido na igreja de Notre-Dame em Paris, mais de 500 maçons formaram uma cadeia de união em torno da catedral, enquanto o cônego celebrava os necessários serviços religiosos em intenção do acidentado, o que talvez signifique que a cadeia de união seja a representação do cordel que se serviram os maçons operativos, para delimitar o contorno de um edifício. Como a loja maçônica pretende também ser a representação simbólica do cosmos, a cadeia de união seria a projeção celeste do cordel terrestre, formando nas paredes do templo uma moldura instalada no plano não pertencente às três dimensões comuns. Assim, a cadeia de união seria o cordel projetado ao infinito que se materializa na parede do templo através de uma corda que se cruza e recruza em 81 nós. O que significariam os nós? Os nós podem representar também todos os maçons unidos, mas que nem por isso perdem sua individualidade ou personalidade, que são perfeitamente identificáveis como laços de amor, lax ou noealdes d'amour, e em contrapartida, inversamente os nós poderiam ser entendidos como os símbolos das dificuldades que a vida apresenta. A corda é composta por múltiplos fios que isolados são frágeis, mas quando agrupados na corda são muito resistentes, confirmando o conhecido adágio. A união faz a força, não permitindo que os maçons se esqueçam que enquanto unidos e fortes, poderão sempre lutar contra todos os vícios, iniquidades e injustiças. Conta-se que um velho pai, em seu leito de morte, já em seus estertores, chamou todos seus filhos que eram numerosos, ordenando que lhe trouxessem um feixe de varas. O ancião determinou aos filhos que quebrassem o feixe, e todos tentaram mas nenhum conseguiu, ao que o velho as tomou vara por vara, quebrando-as todas sem grandes dificuldades. Disse então a família reunida em volta do leito, que extraíssem daquele episódio a seguinte lição necessária. Enquanto se mantivessem unidos, nada e ninguém poderia quebrá-los ou superá-los em qualquer coisa, mas se por qualquer infelicidade essa união fosse quebrada, tornar-se-iam presas fáceis do infortúnio e da tragédia. E vendo que todos haviam assimilado tão o sábio ensinamento, o velho partiu em paz, certo de que deixara um bloco monolítico e inquebrantável de união permanente entre seus familiares.